gente, tudo certo? Eu sou Júnior Costa do blog Chamando o Leitor. Estou aqui hoje para gravar a resenha do livro Feito de Fumaça e Osso, escrito pela Laini Taylor. Aqui a foto dela. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca e o primeiro livro vai levar o nome da trilogia Feito de Fumaça e Osso. Esse livro tão pedido por vocês, eu concluí ele ainda na minha maratona literária de carnaval e achei bem legal. Quando eu terminei o livro, eu precisava falar pra alguém, eu coloquei no Twitter, no Facebook também, se não me engano, porque é muito bom o livro. Bom, vamos à resenha. E assim, antes, gente, eu não sei se vai ficar muito confuso, porque vai ser muito difícil explicar o livro sem não dar algum spoiler, então eu peço desculpa desde já, caso fique alguma coisa confusa, depois vocês podem me perguntar aí nos comentários, enfim. Bom, vamos ao livro. Feito de Fumaça e Osso é um livro que vai envolver fantasia, anjos, monstros, mas não é aquela história, aquela mesmice que a gente vê por aí de diversas séries falando de anjos, enfim. É um tema bem original, pelo menos tratado aqui pela Laini Taylor, eu achei bem legal. A nossa protagonista, a Carol ou Carol, eu não sei como vocês acham melhor falarem, mas eu prefiro chamar de Carol, não me perguntem por quê. A Carol tem 17 anos, ela é estudante em uma escola de artes em Praga. Ela faz aquelas suas pinturas de modelos nus, sabe? Que vem aquelas pessoas, ficam sem vestes, e ela acaba pintando, enfim. Ela gosta bastante de desenhar, até seres que não existem, enfim. Ela tem cabelos azuis, e sim, isso é importante para a história. Eu também achava que, tá, e daí? Mas não. Ela foi criada desde pequena, desde que ela se entende por gente, por quimeras. Quimeras seriam os monstros, demônios, mais ou menos isso. Ela mora numa loja com outros quimeras. Ela foi, digamos, criada por um quimera chefão, o Brimstone. Ele seria o padrasto dela. E tem outros quimeras que ajudaram ele a cuidar da Carol desde pequena. Ela não teve muito acesso a informações de se ela teve os pais dela mesmo, se ela teve infância, ela não tem muito acesso a isso. E o Brimstone acaba aqui evitando falar muito sobre o assunto. Ele é um personagem até um pouco ignorante. A gente meio que se ausenta dele quase no decorrer da história toda. Só vê mesmo a história dele lá pro final, que é quando todas as respostas serão respondidas. Enfim, bom, o que vai acontecer aqui? Existe uma rixa muito antiga entre os quimeras e os serafins, que são aquela classe superior de anjos, tá? E o Brimstone, ele é comerciante de dentes. A gente também só sabe para que servem esses dentes no final do livro. A Carol não tem acesso a informações de para que servem esses dentes. E ela seria mais ou menos, digamos, a entregadora, entendeu? Os quimeras têm o controle de determinados portais que levam para diversas dimensões, diversos países. E ela acaba indo em uma dessas viagens de transações para trocar esses desejos por dentes. Ele tem os desejos e as pessoas, né, os clientes, digamos assim, trocam por dentes. Aí vai ter dentes de animais, dentes de pessoas, enfim. Ele não importa, não faz distinção sobre cada um, mas o que importa é ter esses dentes. Bom, a Carol, em um determinado momento, ela acaba indo para um país que eu não me lembro o nome, e lá ela vai acabar trocando, se eu não me engano, por dentes de mamutes ou dentes de elefante. E como eles são grandes, eles meio que darão em troca à pessoa que quis o desejo uma realização bem maior. É mais ou menos, basicamente isso, o papel dela ali com o Brimstone, né, o contato dela. E ela tem uma vida dupla, porque ela estuda nessa escola, tem a melhor amiga Susana, que é aquela personagem super legal, sempre pra cima, que ajuda a Carol em todos os momentos. E a Susana não tem nem noção do que a Carol vive ou de como ela vive em outro lugar. Enfim, o papel dos serafins seria, eu não sei se isso pode ser spoiler, espero que não, é destruir esses portais. Porque existe uma rixa muito antiga entre os quimeras e os serafins, porque assim, de uma forma resumida para vocês, os quimeras meio que destruíram algum monumento muito importante dos serafins, e teve outro motivo a mais, mas é só lendo para saber o que é. E acabou que, por eles destruir esse monumento também, acabou que gerou diversos conflitos. Então, de lá pra cá, existem muitas contendas. E a Carol está totalmente leiga sobre o assunto. Ela não sabe que existe essa rixa até o momento que, em uma determinadas viagens dessa, ela vai acabar entrando em contato com a Kiva. Nesse meio tempo em que o livro vai contando pra gente a história da Carol, faz um corte temporal para o Akiva, que é um serafim que foi criado para matar. Ele é um soldado designado apenas para cumprir ordens, e ele acaba
indo pra, numa coincidência, se eu não me engano, desse mesmo país que a Carol, e ele observa ela e descobre que ela é uma quimera. E o papel dos serafins é exatamente destruir esses portais que os quimeras utilizam para fazer transações, por causa desses dentes. O livro em si, ele não trata, ele não vai ter diversas reviravoltas para a história do livro, mas a autora vai apresentar pra gente tudo que se antecedeu, origem dos quimeras, origem dos serafins, como esses conflitos realmente aconteceram e por que a Carol e o Akiva eles entrarão em contatos, né? Os dois entrarão em um relacionamento assim, digamos, um pouco abrupto, porque no começo eles meio que não conseguiram ficar em paz, porque eles são de povos distintos. A Carol, por ter 17 anos, não é aquela garota mimada, ela é uma pessoa bem família, digamos assim, porque só os quimeras que são a sua família não tem contato com outras pessoas. Então, o Akiva, já por saber que ela é uma quimera, vai acabar observando ela alguns dias, para depois se chegar, digamos assim, e acabar contando tudo que ela precisa saber. Como ela é leiga no assunto da origem do seu povo, basicamente assim, ela vai acabar ficando chocada com o que ela vai acabar ouvindo. Bom, em um determinado momento, dentro daquela loja do Brimstone, tem uma porta na qual ela não pode entrar, porque dentro da loja existem algumas regrinhas que elas devem ser cumpridas, devem ser seguidas, e uma delas é não entrar na porta. Em um determinado momento, a Carol fica totalmente curiosa. Quem não ficaria? Você está dentro de uma casa, no caso da loja, vive ali há muito tempo e nunca pôde entrar em um determinado cômodo. Obviamente que a curiosidade irá aumentar, irá bater, e ela acaba entrando nesse lugar e ela se depara com uma imensidão, né, uma vasta imensidão, com diversos quimeras, com seus castelos, com sua própria civilização. Ela vai acabar vendo um ser ali que vai acabar atacando ela por um motivo X, que a gente não entende muito bem no começo, a gente não sabe por que ele atacou ela. O Brimstone acaba resgatando ela dessa dimensão, acaba brigando com ela, dizendo que não é pra ela ir pra ali, sabe? Dizendo que ele tinha avisado a ela. E a gente fica meio, como assim, cara? Eu não tô entendendo nada. Confesso a vocês que até a metade do livro é um pouco confuso. A Laini Taylor vai jogando diversas informações ao mesmo tempo, e a gente vai absorvendo tudo, e acaba que a gente não fica sem entender nada. E no final do livro, a gente tem todas as respostas. O título, Feito de Fumacioso, tem a ver com a história. A gente sabe, no final do livro, por que tem isso aqui. Essa máscara azul também tem a ver. Então, a Laini Taylor conseguiu fazer uma trama onde a gente ficasse preso, meio confuso no começo, já para bater a curiosidade para o desfecho da história. Então, depois que o Quimera e depois que a Quimera e o Serafim acabam entrando em contato, né, depois de um tratado de paz, digamos assim, o Akiva vai acabar contando para Carol tudo que ela deveria saber, toda a sua história, e a gente fica, que? Exatamente foi essa a minha reação, porque eu nunca imaginaria que a Carol e o Akiva já teriam um relacionamento muito, muito antigo. A gente fica, como assim, cara? E no final do livro tem um desfecho. Eu falei pra vocês que a resenha estaria um pouco confusa, porque é muito difícil explicar e não dar spoiler. É muito, muito bom esse livro. O final do livro é totalmente devastador. Os forninhos caíram totalmente, porque a autora deixou um gancho enorme para o próximo volume. A gente precisa mesmo ler o segundo volume para poder ver o que acontece, obviamente. E assim, como o primeiro início de trilogia é sempre um pouquinho mais devagar, esse livro aqui para mim demorou um pouco a engatar, mas quando eu peguei mesmo o jeito da autora, fui embora. E falando agora um pouco mais sobre a escrita da autora, é bem gostosa de se ler. A autora tem umas sutilezas no momento da escrita que deixam a gente cada vez mais apaixonado. Ela tem uma linguagem poética bem rebuscada. Algumas palavras eu tive que pesquisar depois, porque ficou meio confusa e eu não sabia o significado. Mas é muito bem. A descrição que ela faz dos ambientes passados pelos personagens também são muito, muito bons. Isso acaba deixando o livro cada vez mais rico, e isso colabora para um livro que para mim foi 5 estrelas, com certeza. Muito bom. E assim, gente, quando eu quero ler um livro muito, eu tô muito curioso para ler e quero fazer resenha, eu evito ler, ver em vídeo resenhas, ou mesmo escrito em blogs, para ver se depois a opinião de outras pessoas bate com a minha. E assim que eu terminei esse livro, eu acabei vendo no YouTube alguns vídeos, resenhas sobre esse livro,
E de algumas que eu vi mais ou menos, outras nem tanto a ver. Mas a do Canetano, esqueci o nome dele agora, meu Deus. Enfim, do canal Canetando. Eu concordei com exatamente tudo que ele falou ali. Tem a ver com a escrita, com a história. O livro em si não tem muitas tramas, muitas reviravoltas. É o livro mais paradinho para a história do livro. Mas os fatos que se antecederam é bem legais. Vai te prender bastante no final, principalmente no final do livro. Até a metade do livro você não vai entender quase nada, porque vai ter alguns personagens com nomes difíceis. Eu não lembrei de todos no começo, mas como os personagens são bem construídos, eles têm umas características, têm umas personalidades próprias, e a gente acaba ficando preso aos personagens. Não sei se ficou muito claro o que eu falei, mas enfim. Bom, gente, essa foi a minha resenha. Não teve muito oh my god, mas assim, gente, sério, leiam. Vocês precisam ler esse livro. Se você gosta de fantasia, gosta de livros que vai envolver guerras, lutas, batalhas, anjos, quimeras, monstros, é um livro bem recomendado. Eu estou já ansioso para ler o segundo volume, para fazer a resenha para vocês. Fiz diversas marcações. E é isso, gente. Não tenho muito o que falar, porque é um livro muito bom. Eu terminei na madrugada da terça ou da segunda, eu já não lembro. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu preciso gritar, mas estava todo mundo dormindo, não podia fazer isso. Fui pro Twitter, acabei com a vida. Não dei spoiler, obviamente, pra quem me segue lá, viu que eu falei dele. E eu fiquei bem ansioso pra falar pra vocês, e por isso eu resolvi fazer a resenha logo, porque, gente, sério, vale muito a pena esse livro. Muito a pena mesmo. É um livro que tem em torno de 370 páginas, mas assim, quando você pega o jeito da autora, vai embora, isso aqui acaba e você vai... Eu preciso de mais. Então, gente, se alguma coisa ficou confusa, me pergunte aqui nos comentários que eu estarei respondendo vocês o mais rápido possível.